volto aqui com ela ao vivo, porque mais cedo, na sua primeira participação, você contava que uma reunião num comitê de saúde estava sendo realizada, onde as autoridades estavam discutindo ações diante desse novo cenário que Cascavel vive. O secretário de Saúde, Miroslav Bajlak, já trouxe aqui as primeiras informações, mas queremos saber o que foi decidido nesse encontro. Dai. Isso aí, Valdinei, um encontro muito importante, reunindo ali diversos setores, né, que estão atuando juntos desde o início dos primeiros casos confirmados aqui em Cascavel. E o doutor Miroslav, ele fala agora com a gente sobre essas principais medidas, o que ficou decidido ao fim dessa reunião. Uma reunião muito importante e que demorou para terminar mesmo, né, doutor? Então, boa tarde, Valdinei, telespectadores da RIC. A sala de inteligência que a gente montou desde o início desta nova invasão aí do Aedes, né, da dengue, ela se reuniu hoje de maneira excepcional. A reunião era amanhã, a partir das 10 horas da manhã, mas nós antecipamos devido ao caso de óbito registrado. Tivemos o primeiro óbito, infelizmente, registrado, de uma senhora de 29 anos de idade que perdeu a vida, né, por ser picada por esse desengonçado do Aedes aegypti, que transmitiu a dengue para ela. E pelo número de crescimento, pelo crescimento absurdo de 3 vezes os números da semana passada. 500 casos registrados semana passada e agora 1.508 casos de dengue confirmados. Gente, se a gente triplicar de novo para a próxima semana, teremos 5.000 casos. Absurdo, não podemos admitir isso, Valdinei. Precisamos fazer a nossa função. A gestão está trabalhando ao máximo, os agentes de endemias fazem esse trabalho de sol a sol, né? Vão para as casas das pessoas, fazem o possível. A imprensa está nos ajudando, a gente está vendo bastante propaganda em relação a isso para que as pessoas possam entender. Estou ouvindo aqui até um avião que empresários contrataram para que circulasse entre os bairros, chamando a atenção das pessoas que nós temos que limpar o nosso entorno. Devemos nos livrar dessas sujidades para que não possa ocorrer esse tipo de ação. Claro que a sala de inteligência reúne representantes da sociedade e decidem ali, avaliando o que aconteceu na semana passada, as ações para a próxima semana. Foi o motivo da reunião de hoje e decidimos ali por reforçar a questão das caçambas, reforçar a questão do carro de som, reforçar as ações e parabenizando os empresários que deixaram o avião, pedir para que eles continuem com essas ações e pedir ao cidadão: se você fizer a sua parte, se não tiver criadouro, não tem Aedes. Se não tiver Aedes, não tem dengue, porque o vírus da dengue precisa da carona do mosquito para picar você, seu familiar e tirar a vida sua, inclusive. Doutor, além dessa medida ali, né, de continuar com essas ações como da caçamba e também desses anúncios, enfim, o que mais ficou decidido? Por exemplo, eu sei que vocês estudam abrir unidades exclusivamente para atendimento da dengue. O que ficou decidido? Já temos, a partir de amanhã, a partir da semana que vem, uma luz ali para esses atendimentos que vem sendo, inclusive, alvo de muitas reclamações, né, por parte dos nossos telespectadores? A gente tem avisado a população, né? Dengue, ela deu febre alta, você já tem que pensar em dengue. Tem Covid rodando por aí ainda, mas febre mais de 38, 38,5, pensa em dengue. Vem a dor no corpo junto, podem aparecer petecas, não é para todo mundo, né? Tem vários sintomas que podem andar junto. Vai na unidade de saúde perto da sua casa. Algumas pessoas têm ido, têm realmente, não tem mais como atender. Não. Você vai ser atendido. E se a gente tiver muita pressão, e já está tendo pressão nas UPAs, a gente vai encaminhar essas pessoas que estão na UPA de volta para as suas unidades, né, porque não tem possibilidade, está dando 5, 6 horas de espera. Então, nas unidades nós vamos reforçar e, se necessário for, nós vamos fechar as unidades, nem que sejam todas, né, para colocar à disposição de apenas atendimento à dengue. Não é motivo ainda, não chegou esse momento, mas se for necessário, na próxima semana ou na outra semana ainda, nós faremos isso sim. Mas, por enquanto, procure a unidade perto da sua casa. Se você não for atendido, terá uma motivação ali do que você não foi, eles vão te encaminhar para a UPA porque já é um caso mais avançado, né? Ou então você vai receber, no mínimo, a orientação do que fazer em casa, principalmente com reidratação. O grande segredo, Valdinei, é reidratar. E a gente orienta as pessoas, não precisa tomar soro na veia. A reidratação pode ser feita com soro caseiro. É simples o soro caseiro. Para quem não sabe, Valdinei, num litro de água fervido, né, ou filtrada esta água, se for fervida, deixa esfriar, coloque ali 2 colheres de sopa rasas de açúcar, 2 colheres de sopa.
rasas com açúcar e uma colher de sobremesa rasa com sal. Misture aquilo muito bem e dê para a pessoa que precisa reidratar, que está com dengue, uma xícara de cafezinho de hora em hora. Se for criança, dê só um tantinho, mas é de hora em hora, não precisa tomar aquele soro todo. E se hidrate com outras coisas, água pura, por exemplo, ou refrigerante, o que for necessário. Porque se você se reidratar apenas com água, você não repõe os sais minerais e aí dá uma desidratação mais grave ainda. Então, atenção, Valdinei, reforce, soro caseiro. Dê à disposição, mesmo para as pessoas que não tenham doença, não estejam com dengue, podem tomar esse tantinho, crianças pouquinho, o adulto uma xícara de cafezinho de hora em hora, que não vai ficar desidratado. Inclusive, Valdinei tem uma contribuição para a gente. Com você aí, Valdinei. Agora, meio-dia, 17 minutos. Eu preciso aproveitar aqui a fala do secretário ao vivo para questionar, especialmente sobre a repercussão que teve uma fala dele ontem, que moradores aqui de Cascavel, de todos os bairros, foram orientados pelo secretário a procurarem a unidade básica de saúde, o postinho de saúde ali do seu bairro, quando tiver qualquer sintoma relacionado à dengue. E nós tivemos muitas participações aqui, Dai, você estava na apresentação, de pacientes, de contribuintes que dizem não, a gente vai, não tem como ser atendido, é muita gente, não tem médico, não há esse atendimento. E aí a orientação na própria unidade de saúde é que o paciente vá para a UPA. O que mudou? Há um entendimento diferente do que ele passou ontem e do que nós temos a partir de agora neste cenário, Dai? Bom, o que o Valdinei fala aqui, doutor, é para o senhor reforçar para a gente esse caminho do atendimento, porque ontem nós recebemos muitas reclamações das pessoas que logo após a sua fala questionavam. Olha, Dai, a gente veio, né, no postinho aqui do Tarumã, aqui do Morumbi, aqui do Santa Cruz, do Alto Alegre, e a orientação é sempre a mesma. A gente chega, não tem médico, não dá para atender e mandam a gente para a UPA. Chega lá na UPA, tá sobrecarregado, né, muitas filas, e aí a gente não tem o atendimento ou demora lá para esse atendimento. Mas o senhor segue aqui reforçando que tem que buscar uma unidade. Sim. O que mudou de ontem para hoje? Teve um novo entendimento, uma nova conversa, uma nova forma de organizar esse sistema, doutor? Então nós tivemos uma live com os médicos e as coordenações de todas as nossas unidades, encerrei há pouco, onde a gente reforçou essa questão da necessidade de que todos sejam avaliados. É claro que pode ter uma situação que às vezes o médico está doente, não apareceu, não tem como fazer milagre. Mas não é nem o atendimento médico que é obrigatório, a enfermagem é habilitada para fazer esse tipo de ação, elas podem orientar, a hidratação oral, inclusive a enfermeira pode disponibilizar, fazer o uso de dipirona, ou seja lá qual for o analgésico, ela é capacitada para isso, e se houver necessidade, ela encaixa assim mesmo com a consulta médica. E se houver necessidade, porque é um caso mais grave, será sim encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Eu só lembro à população que você deve preferencialmente procurar a sua unidade, né? Porque se você for para a UPA, você já vai enfrentar essa sobrecarga que as pessoas acostumaram de ir primeiro para a UPA e já está dando um tempo de espera muito alto. Tivemos aí antes de ontem em torno de 7 horas de espera. É inadmissível que você fique esse tempo, mas nós temos grandes municípios do estado do Paraná já com 14 horas de espera, porque a dengue está no Brasil inteiro, a dengue está no estado do Paraná de uma maneira muito forte e infelizmente por falta de cuidado, principalmente do cidadão, nós estamos também em epidemia aqui no nosso município. Então, além da reunião do comitê gestor, o senhor também se reuniu com os médicos, com os enfermeiros, os responsáveis pelas unidades de Cascavel também hoje. A reunião hoje foi com os médicos e as coordenações. Logo mais às 14 horas, no auditório da Prefeitura, todo o nosso terceiro colegiado, que são as coordenações de todas as nossas unidades, estaremos reunidos para discutir exclusivamente dengue. E chama atenção, Valdinei, isso você tem feito bem, chama atenção da população. Um dos principais sintomas ou principais sinais que acontece no começo da dengue é febre alta. Você de manhã estava bem, brincando, bem disposto, à tarde 38,5 de temperatura. Opa! Sinal, pode ser dengue. Vá buscar ajuda. Dor no corpo, às vezes dor na barriga, às vezes diarreia, às vezes náusea e vômitos, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. Quem já teve dengue pode confirmar. É terrível, incomoda muito, então vamos evitar. De que maneira? Acabando com a Aedes. Gente, tem solução. A gente tem a receita de como se livrar disso. Basta todo mundo fazer o bolo.
Bom, doutor, aproveitando sua presença aqui, a gente teve a confirmação dessa primeira morte. Chama atenção a idade, uma pessoa jovem, 29 anos. O que aconteceu? Qual foi o quadro dela, a evolução? Eu sei que tem critérios aqui que o senhor não pode divulgar para não expor, né, a família dessa vítima, por exemplo. Mas o que fez com que se evoluísse tão gravemente o quadro dessa jovem? Então, é o que acontece, né? A pessoa foi atendida, teve atendimento, foi orientada, porque um quadro era um quadro inicial ainda, foi orientada, foi avisada dos sintomas de alarme, né? Principalmente em relação a qualquer tipo de sangramento, que é um sinal de alarme, dor abdominal muito forte é sinal de alarme, né? A pessoa foi orientada, ela foi para casa e nós ficamos sabendo a posteriori de que ela teve um sangramento vaginal, que ela entendeu como retorno da menstruação que tinha acontecido há 2 semanas. Isso não acontece, a não ser daquelas pessoas, aquelas senhoras que têm mioma, que podem eventualmente sangrar e acontece isso, né? Mas se você nunca teve nada de errado, e sangrou, ou sangrou na gengiva, ou teve um sangramento nasal, e teve febre na história, tem que correr porque pode ser um sinal de alarme. Ela teve esse aviso, ela ficou aguardando alguns dias, achando que ia resolver isso daí, e quando ela voltou de novo para a UPA, porque aumentou o sangramento, ela foi encaminhada imediatamente como vaga zero ao Hospital Universitário e faleceu. Quer dizer, nós não podemos perder pacientes desta maneira tão chata, tão indelicada. Doutora, ela tinha comorbidades, alguma? Eu não tenho essas informações, mas independente de ter ou não ter comorbidades, foi uma vida que foi perdida. E foi uma vida perdida por ação de um idiota, de um desengonçado mosquito, né? Que nós permitimos que ele nascesse, que ele circulasse, que ele picasse essa pessoa, transmitisse o vírus da dengue, que levou à morte, ceifou uma vida. No início, 29 anos, ninguém merece morrer. Doutora, a gente agradece sua participação aqui no Balanço Geral. Sei que o senhor tem outras reuniões, né, agora à tarde, para continuar, inclusive, né, Valdinei, toda essa nova organização aí do sistema. Obrigada mais uma vez. E com relação ainda a essas reuniões, essas tratativas, né, muitas medidas foram adotadas, viu, Valdinei? O doutor comentava aqui sobre os atendimentos, né, das unidades. Então, para a próxima semana, pode sim ter mudanças e alterações. Esses agentes, né, que são desse comitê, eles vão seguir se reunindo, inclusive à tarde tem novos encontros com aí os responsáveis pelas unidades, mas o doutor frisou aqui para nós, uma nova organização foi feita nesse sistema e a orientação segue aquela que ele passou para nós ontem, que é procurar uma unidade. Esse encontro com os médicos e as coordenadoras, os coordenadores de unidades, aconteceu ainda, né, na manhã de hoje. O doutor até saiu da reunião ali do comitê para se reunir com os médicos, enquanto o comitê continuou ali discutindo essas estratégias. Então, os médicos e as equipes estão avisadas dessa nova organização para que o caminho seja esse. Primeiro, a unidade. Na unidade, se não tiver condições ou se o caso for um caso mais grave, eles irão encaminhar para a UPA. Não é para procurar diretamente a UPA, essa é a orientação de momento. E também esses detalhes dessa morte, né? Essa jovem de apenas 29 anos que teve esses sinais de alerta. Fica aqui também, né, Valdinei, esses sinais para que quem está com dengue nesse momento, que está aí em casa acompanhando a gente, que monitore e a qualquer sinal que busque o médico imediatamente. Eu volto com você. Obrigado, Daiane, pelas informações. Eu preciso fazer uma pausa de 1 minuto aqui e eu já vou trazer as informações sobre os sintomas, de novo, para reforçar aqui para você que está de olho no nosso programa, e também os remédios que você não pode administrar enquanto tiver qualquer tipo de sintoma. Aguenta lá que eu já vou trazer essas informações.